Bem, pessoal do sétimo ano, nessa apostila que vocês receberam na semana passada, a gente trata de equação do primeiro grau, né? É sempre colocado alguns exemplos. Vocês começam com o exercício 1 praticamente, aliás, só tem exemplos, né? O exercício número 1. E isso vai servir de base para vocês resolverem o exercício número 2, né? O exercício número 2 está pedindo que vocês representem cada situação como uma sentença matemática. Então aqui a gente trabalha com letras para substituir números. Vocês vão ver que essas letras estão substituindo números. Por exemplo, na letra A do número 2. Exercício número 2. Pede para que você escreva o dobro de um número, ou seja, duas vezes esse número. Digamos que você chame esse número de x, o número que você está procurando, digamos que x seja esse número. Então, na letra A, o dobro de x, né? O dobro de um número. Então, 2x, né? Letra B. A metade do número menos 4 é igual a 10. Isso aqui já vai ser uma equação. Na letra A você tinha só uma expressão, né? A metade do número, quando você quer a metade de alguma coisa, você divide essa coisa por 2, né? Se o número é x, a metade de x, você pega x e divide por 2. A metade do número, menos 4 unidades, menos 4, é igual a 10. Está resolvido o item B. Raciocinem com maneira semelhante a essa, dessa mesma maneira, né? Para resolver os outros itens, né? O 3 está pedindo que você classifique essas expressões, essas sentenças matemáticas que vocês escreveram em expressão algébrica ou em equação, né? Quando você tem uma igualdade, se trata de uma equação. Quando você não tem essa igualdade, você poderia ter uma desigualdade ou não ter nada. Nesse caso aqui, no item A, você tem simplesmente uma expressão algébrica, né? No item A, uma expressão algébrica. E no item B, você tem uma equação, né? Equação. No item B. No item A é uma expressão algébrica. Vocês escrevam a expressão algébrica. Classifiquem. No item 3 pede para que vocês classifiquem os itens A, B, C, D e E. Logo em seguida vocês têm exemplos. No número 4 pede para vocês dizerem quais são as variáveis em cada equação. Então as variáveis são as letras que substituem número, né? Nesse número 4, por exemplo, na letra B, você tem as variáveis x e y, né? No item D, por exemplo, você tem as variáveis A, B e C. Façam as outras, além dessas que eu já deixei prontas para vocês. No número 5, quando você tem expressões, você trata de variáveis. Agora, quando você tem equações, você trata de uma incógnita. Uma incógnita é uma letra que está substituindo um número, né, mas que você tem que encontrar. É aquele número exclusivo, né? Por exemplo, aqui no exercício número 5, você tem na letra A que x mais 10 vale 16. Então, esse x aí é uma incógnita. Qual é o valor desse número? Qual é o número que eu somo com 10 e dá igual a 16? Ou seja, se eu tivesse 10 reais, eu tinha que adquirir mais quantos reais para eu chegar a 16? Você tem 10 reais e quer, mas precisa de comprar um objeto que custa 16 reais. Você precisa de mais quanto? Então, esse valor que você está pensando aí é a incógnita, né? O que te falta, né? Então, x mais 10 é igual a 16. O x vai ser, usando a operação inversa aqui, vai ser 16 menos 10, né? Então, o x vale 6. Realmente, se você tem 10 reais, você precisa de mais 6 reais para você
completar os 16, né? Isso aqui é uma verificação, né? Uma prova. Então, gente, com maneira similar a essa, vocês fazem os outros exercícios. Nesse exercício 6, pede para que vocês classifiquem. A letra A é uma equação, né? Você vê que tem uma igualdade, a letra... Não tem letra A e letra B no 6, né? Tem a primeira expressão, né? Você tem várias sentenças aí. Aí você vê que a primeira aí é uma equação, a segunda é uma equação, a terceira é uma expressão algébrica, né? Classifiquem as outras que eu não fiz, né? Certo, pessoal? Dê uma olhadinha na apostila e resolva. Exercício 7. Pede para que você... para uma expressão algébrica não é uma equação. Qual é a diferença? Eu vou deixar para vocês resolverem. O exercício 8 pede para que vocês determinem mentalmente o valor das incógnitas, né, dos exercícios, das equações, né? Vou deixar como exercício para vocês. Quando você tem uma expressão algébrica, você pode calcular um valor numérico, porque numa expressão algébrica as variáveis, as letras são variáveis, né? Então, nessa expressão numérica do exercício 12, no exercício 12, vocês têm que o x vale 2, o y vale 5 e o z vale 7. Por exemplo, na letra E, sua expressão é x ao quadrado mais 3y menos z. Vamos aqui fazer alguns cálculos. Então, se o x vale 2, você tem aqui 2 elevado a 2, mais 3 vezes o y vale 5, então 3 vezes 5, menos z, o z vale 7, né? Então, sua expressão vai ficar 2 ao quadrado, 2 vezes 2, né? 4, mais 3 vezes 5, 15, menos 7. Então, aqui você tem 19 menos 7, né? 19 menos 7, ou seja, 12. Está resolvido o item E. Vocês fazem os demais, viu, pessoal? No exercício número 13, o preço do quilo de carne em um açougue é dado pela expressão. Nesse exercício 13, o preço do quilo de carne é dado pela expressão 9x menos 3, né? Então, se x for a quantidade de quilos comprados e o cara comprar 7 quilos de carne, quanto é que ele vai pagar? Ou seja, nesse caso aqui, se o x vale 7, qual vai ser o preço? O preço vai ser 9 vezes 7 menos 3, né? E eu vou deixar para vocês fazerem os cálculos, viu? Aí você faz os cálculos e marca aí uma das alternativas, né? No exercício 14, você tem que escrever a expressão e calcular o valor numérico. No exercício 16, vocês têm que transformar as frases em equações, né? Por exemplo, nesse item A, né? Nesse exercício 16, item A, um número somado com 8 unidades é igual a 2. Um número, digamos que esse número seja x, somado com 8 unidades é igual a 2, né? Isso é o item A. Deixa eu ver o item E. Um número somado com a terça parte dele, um número x, somado com a terça parte dele. A terça parte você pega esse número e divide por 3, né? O número somado com a terça parte dele é igual a 36. Tá escrita aqui a expressão, a igualdade, a equação, né? Ficam os outros para vocês resolverem, né?
Deixa eu comentar mais exercícios. Vocês têm, por exemplo, no exercício 19, que resolver essas equações aí. Por exemplo, o item C. O item 6 vocês têm assim, 26 é igual a x mais 17, né? X mais 17. Gente, se eu tivesse assim, 3 é igual a 2 mais 1. Essa expressão é equivalente a escrever 2 mais 1 é igual a 3, né? A gente chama de propriedade reflexiva das igualdades. 3 é igual a 2 mais 1, 2 mais 1 é igual a 3. Então, tomando como base isso, vocês têm que 26 é igual a x mais 17. Ou seja, x mais 17 é igual a 26, né? É uma maneira equivalente da gente escrever isso aqui. Então, x vai ser igual a 26, usar o inverso de somar 17, né? Que é subtrair 17. Então, o x vai valer 9, né? Então, a solução dessa equação aqui é 9. Você realmente tem que 26 é igual a 9 mais 17, né? 9 mais 17 dá 26. Isso aqui é uma verificação, né? Mas basta você resolver essa parte que eu fiz aqui, né? Chegando a 9. Então tá resolvido o item C, vocês fazem os outros. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, viu?